Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Lululand. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esses chaveiros aqui. Esses chaveiros são ótimos para vender em feira, você consegue vender ele entre 15 e 20 reais e eles vendem super bem. Eles são ótimos porque utilizam pouco fio, então se você tem só um restinho aí, você consegue fazer esse chaveiro, além de ser super prático e ser ótimo na sua funcionalidade. Então esse chaveiro aqui a gente usa assim, então você pode colocar ele assim na mão, passar no punho. Ele é ótimo se você está carregando mais coisa e aí não te atrapalha. Esse tutorial é iniciante, tá? A gente vai usar a correntinha e o ponto baixíssimo, que são os pontos mais básicos assim do crochê. Você vai precisar fazer só uma costura aqui para fechar, e uma costura bem simples, nem um pouco complicada. Além de ser super econômico, né, gente? Eu usei menos de 10 gramas de fio para fazer cada um desses chaveiros, então ele é ótimo para você acabar com aqueles finaizinhos de fio que você tem aí. É isso, bora pro nosso tutorial! Mostrando para vocês um pouco mais de perto agora o nosso chaveiro. Dá pra ver que ele é bem firminho, então ele não vai ficar aumentando ou alargando com o tempo. E ele fica bem bom pra passar assim na mão, não vai acabar puxando, repuxando o fio, tá bom? Para os nossos materiais, começando com o fio amigurumi da Círculo, que eu vou utilizar nesse vídeo, mas esse rolo aqui fechado é só para mostrar para vocês, porque na verdade eu vou utilizar esse restinho aqui do fio que eu tenho, que é só um miolinho, e vou dizer para vocês que vai sobrar fio, tá? Porque esse projeto é super econômico. Para mostrar para vocês, eu vou pesar esse fio aqui que eu tenho e vocês vão ver quão pouquinho a gente precisa para fazer esse trabalho. Então aqui ele pesa 12 gramas e vai sobrar fio. A agulha de crochê que eu vou utilizar para esse tutorial é a 3,5 milímetros. Eu recomendo que vocês usem uma agulha que deixe o seu ponto mais fechadinho. Vou utilizar também o mosquetão. Esse aqui, ele tem 2,5 centímetros na base. Então, tá vendo aí o espaço que tem para passar o nosso projeto de crochê é 2,5 centímetros. E ele tem 4 centímetros de altura. Esse tamanho eu considero, assim, ideal. Se vocês fizerem muito mais largo ou muito mais fechadinho, eu acho que não dá o efeito tão legal do chaveiro. E você vai acabar gastando mais material, e se for muito fininho, ele também não vai ficar tão prático, tão firme quanto ele fica desse jeito que eu faço. Então, essa medida é ótima. Por fim, a gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria. Eu prefiro essas de metal, mas se você tiver de plástico, não tem problema também. A gente vai usar ela para uma costura bem pequenininha só no final, tá bom? E também, é óbvio, não pode faltar a nossa tesoura para cortar o nosso fio no final. Não esqueça dela, pode ser também aquelas pequenininhas, não faz diferença nenhuma. Antes de começar, vai uma dica para vocês de colocar o seu fio numa vasilha, colocar esse clips aí na lateral e passar o fio. Assim, o seu novelo não fica rolando para lá e para cá enquanto você faz o projeto, e eu vou fazer isso nesse vídeo. Comece então o seu crochê fazendo aí o nó ajustável, e a gente vai começar fazendo nada mais, nada menos do que 50 correntinhas, tá bom? Então, a correntinha é aquele ponto mais básico do crochê, e você vai fazer 50 delas para dar início a esse projeto, tá bom? Chegando aqui no final, eu vou ter 50 correntinhas na minha agulha. E aí, você vai fazer mais uma última correntinha, porque ela vai ser a nossa correntinha de virada. Então, agora eu vou pegar e fazer ali na minha correntinha 50, o meu primeiro ponto, que é um ponto baixíssimo. Eu pego aqui na parte de trás, nessa bundinha das alcinhas da correntinha, como eu gosto de chamar. E aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo você faz assim, puxando a linha de uma vez pelas duas alças que tem nela. Então, um pouco mais simples do que o ponto baixo. E a gente vai fazer esse ponto baixíssimo em todas as correntinhas iniciais. Então, agora você vai fazer mais 50 pontos baixíssimos aqui.
Chegando aqui ao final da nossa primeira carreira de pontos baixíssimos. Ela é um pouquinho apertada de fazer, tá? Mas as outras ficam bem mais fáceis. Você vai dar esse último pontinho baixo aí, ponto baixíssimo, na última correntinha que a gente tem. Ele vai ficar bem assim apertadinho os pontos. E aí agora a gente vai dar mais uma correntinha e vamos virar o nosso trabalho para o outro lado para continuar e fazer a nossa segunda carreira. Vamos pegar aqui o primeiro ponto, só a alcinha de trás e fazer pontos baixíssimos. Então, essa segunda carreira e todas as próximas que virão a seguir vão ser assim: pontos baixíssimos, pegando apenas na alcinha de trás dos pontos da carreira anterior. Esse ponto vai ficar bem legal, mas agora você tem que se concentrar em pegar essa alcinha de trás, ao invés de pegar as duas. Chegando aqui ao final da nossa segunda carreira, a gente vai fazer o último ponto baixíssimo, também pegando só na alcinha de trás. E da mesma forma, vamos fazer uma correntinha, virar nosso trabalho, e daqui pra frente vão ser sempre as carreiras em ponto baixíssimo, pegando somente a alcinha de trás. Vocês vão fazer 10 carreiras dessa, tá bom? Quando a gente chegar lá na 10ª, eu volto aqui para terminar esse projeto com vocês. Mas daqui para frente é isso. 10 carreiras de pontos baixíssimos, pegando só na alcinha de trás. Chegamos aqui ao final das nossas 10 carreiras de ponto baixíssimo, pegando só na alcinha de trás. E agora a gente já tá pronta para fechar o nosso trabalho. Então, eu espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui tranquilamente. Eu dou esse último nozinho para deixar bem firme. E agora a gente precisa pegar um tantinho de linha assim, porque a gente vai fazer uma costura, mas não precisa ser muita, tá? Pode cortar. E aí eu puxo para tirar esse fio e finalizar o meu nozinho aqui para deixar bem firme. Com as nossas 10 carreiras aí, vocês vão ver que ele ficou bem na largura para passar no nosso mosquetão. Já já a gente faz isso, mas antes eu quero pesar com vocês essa peça, porque eu falei que era pouco fio que usava. Então eu vou ligar aqui minha balança, enrolar um pouco ela, né, pra gente juntar um pouco mais, ela não ficar nenhuma parte fora da balança. E olha só, gente, apenas 7 gramas de fio foram utilizados. Agora sim, vamos passar e prender no nosso mosquetão. Então, é só passar por aí, não tem lado certo, tá, esse projeto. Como a gente fez pegando só a alcinha de trás, os dois lados ficam iguais. Vocês vão juntar as duas pontinhas aí em cima e vamos pegar a nossa agulha de tapeçaria para fazer essa costura final. Assim, pega essa agulha que tem um olho grande, tá, que não vai ter dificuldade nenhuma de passar o fio que a gente tá utilizando. Aí é só segurar essas duas partes bem rentes uma à outra e a gente vai fazer uma costura bem simples, tá? Eu procuro pegar esses fiozinhos que já ficam na horizontal, que são dos nossos pontos de virada. Então, vamos pegando esses pontinhos e levando de um lado pro outro, deixando ela bem firme junto aí.
Finalizei, prendi já aquele fiozinho que tinha ficado solto. E esse fiozinho eu já posso cortar, ele não se solta mais, tá bom? E agora, não precisa tirar a agulha, apesar de poder, se você se sentir incomodada. A gente vai vir aqui na parte do mosquetão e a gente vai virar o nosso trabalho, torcer ele, porque essa costura vai ficar pro lado de dentro, entenderam? Então, é só fazer uma torçãozinha. E agora, a gente vai passar a parte da costura ali pro mosquetão, porque ela vai ficar bem presa, bem invisível, vai parecer que é uma peça única. Vou passar a agulha aqui pra ela ficar do lado certo e segurar aqui, porque a gente vai fazer agora um pontinho aqui na lateral, pra não deixar ele ficar rodando no mosquetão, né? Então, eu venho aqui na lateral, pego 2 pontinhos bem rente ali à alcinha do mosquetão, e passo assim a agulha 3, 4 vezes no máximo, porque é só pra ficar presinho mesmo. Eu fiz isso em vários chaveiros, eu uso, meus amigos usam e o de ninguém soltou, tá? Então pode ficar bem tranquilo. E depois de dar esses 3 pontinhos, a gente vai fazer o mesmo lá do outro lado, tá bom? Finalizados esses pontinhos, eu vou só esconder agora o meu fio aqui entre os pontos. Como os pontos ficam bem justinhos, ele não vai aparecer, tá? Ainda mais porque a gente tá usando uma única cor. Aí eu coloco ele aqui e já dou uma picotada. É só você puxar um pouco o fio agora e ele não vai soltar, não vai aparecer. Super simples, não precisa ficar costurando um monte, dando nó, nem nada. Ele já tá ótimo, agora ele não vai ficar rodando mais. E essa alça fica bem legal, ele não puxa assim nesse sentido, ele tem apenas uma elasticidade lateral, mas que você não vai utilizar, né, com esse propósito do chaveiro, fica bem firminho assim. Esse foi o nosso tutorial de hoje, muito obrigada por terem assistido. Não deixa de me seguir também lá no Instagram e de deixar aqui o seu like, o seu comentário e de se inscrever aqui no canal. Também dá uma conferida nos outros tutoriais que a gente já tem por aqui. É isso, muito obrigada. Tchau, tchau!